Olá, meu irmão, bom dia. Neste momento, gostaria de passar o propósito de Deus para com a humanidade, para você. Deus tem um propósito estabelecido com o ser humano, e esse propósito é salvação, porque Deus ama o ser humano. E Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. E Deus faz alianças com o ser humano com o objetivo de salvá-lo, de libertar o ser humano da consequência do pecado. Ele fez uma aliança com Noé. Lá em Gênesis capítulo 6, verso 18, diz assim: "Mas com você estabelecerei a minha aliança, e você entrará na arca, você, os seus filhos, a sua mulher e as mulheres dos seus filhos." Gênesis capítulo 6, verso 18. Nesse verso aí que nós acabamos de ler para os irmãos, temos o fundamento da aliança que Deus fez com a humanidade. Deus e o homem entram em acordo. É muito simples assim. No entanto, existem alguns elementos o que inicialmente saltam aos nossos olhos neste verso. Os elementos, em primeiro lugar, existe o elemento da obediência humana. Deus disse a Noé que ele e a sua família entrariam na arca. Eles tinham que desempenhar a sua parte, e se não fizessem a sua parte, a aliança seria quebrada. Nesse caso, eles seriam os maiores perdedores, pois no fim eram os beneficiários da aliança. Afinal, se Noé dissesse a Deus não, e Deus e eles não fossem fiéis a Deus, ao pacto, ou dissesse sim, mas depois mudasse de ideia, como muitas vezes nós fazemos, A gente diz sim, mas depois muda de ideia. Quais teriam sido os resultados para ele e sua família? Nós sabemos que o resultado seria a morte nas águas do dilúvio. Deus disse: minha aliança. O que isso revela sobre a natureza fundamental da aliança? Que diferença haveria em nosso conceito de aliança se o Senhor a chamasse de nossa aliança? Deus oferece a sua aliança para nos salvar. Nós temos que ter isso aqui na nossa mente e no nosso coração bem firme, bem consciente, bem racional, que Deus, ele sai do seu trono, ama o pecador, salva o pecador com a sua morte na cruz, ressuscita, vai ao céu, intercede pelo ser humano e diz: voltarei outra vez, porque eu estou preparando lugar para que onde eu estou, você possa estar também. Então Jesus Cristo, ele se desloca para salvar o ser humano. Por mais singular que seja essa situação específica, vemos aqui a dinâmica fundamental entre Deus, o ser humano, na aliança. Ao estabelecer sua aliança com Noé, Deus novamente mostrou a sua graça, porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de vós para que ninguém se glorie. Então Deus mostra a sua graça, ou seja, o seu amor para com Noé, para salvá-lo. Ele demonstrou que estava disposto a salvar o ser humano dos resultados de seu pecado. Então Deus, ele nunca quis destruir o ser humano. Ele nunca quis que o ser humano pagasse com a vida a consequência da desobediência a ele. Essa aliança não deve ser entendida como uma espécie de união de iguais, na qual cada participante depende do outro.
Não. Porque Deus, ele oferece a aliança para me salvar. Ele oferece o seu amor para que eu possa ser salvo. Então eu tenho que amá-lo. Eu tenho que demonstrar a ele que eu amo, que eu quero estar com ele, que eu dependo dele, que a salvação é ele que me dá. Deus se beneficia da aliança, mas em um sentido radicalmente diferente da maneira em que o ser humano é favorecido. O benefício do Senhor seria o fato que os amados de Deus receberiam a vida eterna. Esse é o benefício de Deus, que os amados de Deus receberiam a vida eterna. E o que seria uma grande satisfação para ele? Nós encontramos isso em Isaías 53:11. Mas isso não significa que ele se beneficia da mesma forma que nos favorecemos com parte recebedora da mesma aliança. Considere o seguinte, a seguinte analogia. Um homem cai do barco no mar em meio a uma tempestade. Imagina isso aí. Um homem cai do barco num mar agitado. Alguém no convés diz que jogará uma boia salva-vida amarrada a uma corda para trazê-lo de volta para dentro do barco. O homem é jogado no mar. Alguém lá de cima do navio diz: olha, eu vou amarrar uma corda numa boia, vou jogar para você para lhe trazer de novo para dentro do barco. O homem que está na água, lá, ele vai morrer se alguém não fizer alguma coisa. Ele tem que concordar que da sua parte no acordo, ou seja, agarrar-se ao que lhe é providenciado. Então, ou ele se agarra naquela situação, ou ele vai morrer. Então, se ele não quiser morrer, ele tem que se agarrar ali, se segurar de qualquer jeito, para que ele possa ser puxado para dentro do barco de novo. Disso se trata, em muitos aspectos, a aliança entre Deus e a humanidade. Então Deus, ele oferece o seu Filho, Jesus Cristo, para morrer por mim e por você. E diz, olha, tem um lugar aqui, eu quero que você esteja comigo. Mas você tem que se agarrar nessa aliança. Você tem que, de todas as maneiras, confiar que eu vou te trazer para onde eu estou. Mas aí você diz, tá bom, eu quero. Mas aí as coisas do mundo, né, lhe atrai, você faz as coisas do mundo, você realiza as coisas do mundo e não faz a vontade de Deus. E aí? O que é que vai acontecer com você? E comigo também. Você disse sim, mas mudou de ideia. E quando Jesus Cristo voltar, ele não vai lhe levar, porque você escolheu o diferente e não aquilo que ele oferece. Deus te abençoe e te dê uma tarde maravilhosa e que você possa, a cada dia, se agarrar na promessa de Jesus Cristo para que você possa ser salvo. Tenha um bom dia, uma boa tarde e que o Senhor te abençoe e te guarde. Feche seus olhos. Querido Deus, eterno Pai que está nos céus, obrigado, Senhor Jesus, pela aliança que Tu proporcionas a cada um de nós. Tu proporcionou a pessoas no passado e agora, Senhor Jesus, Tu proporciona a cada um de nós. Ajuda-nos, Senhor Jesus, a sermos fiéis a Ti até que Tu voltes e nos agarrarmos no Teu sangue, porque o Teu sangue nos purificou e nos libertou da condenação da morte. Nos dá uma tarde na Tua presença, isso eu te peço em nome de Jesus. Amém.